les invito a que tenham presente o capítulo 13 de Hebreus, os versículos 7, 8 e 9. Hebreus capítulo 13, a partir do versículo 7. Dice assim a palavra de Deus: Acordaos de vuestros pastores, que os hablaram a palavra de Deus. Considerad qual haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. No os dejéis llevar de doctrinas diversas y extrañas, porque buena cosa es afirmar el corazón con la gracia, no con viandas, que nunca aprovecharam a los que se han ocupado de ellas. Vamos a orar e rogar a bendição do Senhor sobre nós outros. Padre, te damos graças por um dia mais, porque nuevas são tus misericórdias sobre a humanidade e de forma especial sobre tu povo. Rogamos, Senhor, tu bendição, a fim de que tu palavra leída e explicada pueda edificar, pueda confrontar, desafiar, animar e corrigir, ó Deus, lo que é necessário em nossa vida. Quédate conosco, siga conosco, Senhor. Te lo pedimos assim, em el nombre de Jesus. Amém. Um muito inspirador capítulo em la história de la igreja tem que ver com John Bunyan, el inglês que escreveu o livro El Progresso del Peregrino. Bunyan se convirtió en el año 1653 e se mudou a Bedford em 1654, al año siguiente. Em Bedford, sua conversão passou a ser o tema de muitas conversações entre os cidadãos del pueblo. ¿Por quê? Qual foi o motivo por lo qual a conversão de John Bunyan estuvo presente em muitas conversações? O tema é que Bunyan era um conhecido pecador. Sua vida estava associada ao álcool, a los juegos e a las fiestas. Joel Bick e Renan Peterson afirmam em um de seus livros que várias pessoas foram levadas à la conversão em resposta ao testemunho de John Bunyan. Com a morte de seu pastor, a partir do ano 1655, o diácono Bunyan se entregou ao ministério de la predicação. Sus sermões e escritos começaram a dar-lhe notoriedade hasta que, en el ano 1660, quando predicava em uma granja, Bunyan foi arrestado bajo a acusação de predicar sem o permisso do rei de Inglaterra. Al cabo de 3 meses, quando se anunciou que seria liberado se não predicava mais, Bunyan dijo: "Si me liberam hoje, volveré a predicar amanhã." Por esta razão, Bunyan permaneceu encarcelado durante 12 anos e meio. Durante 12 anos e meio, Bunyan estuvo em la cárcel porque não aceitava obedecer a ordem de não predicar o evangelho. Por supuesto que aqueles foram anos difíceis para Bunyan. Sua primeira esposa, com quem tuvo 4 filhos, havia falecido 2 anos antes de seu encarcelamento.
Um ano antes de ir a la prisión, Bunyan se casou novamente. E agora, separado de sua esposa, de seus filhos e de los hermanos em Cristo, em la cárcel, desde uma ventana, Bunyan lograva ver sua hija maior, que era ciega, caminhar por las calles del pueblo. Agora les comento, hermanos e hermanas, algo que tem muita relação com o tema da predicação. Ante a grande prueba de fé, que recursos John Bunyan tuvo na cárcel para enfrentar o fantasma da depressão? Que recursos o Senhor proveyó a John Bunyan para não cair em desesperação? Bunyan tinha com ele 2 livros. Um era a Bíblia. Era um predicador, necessitava da Bíblia para si mesmo e para compartilhar com os demais. O outro livro era um clássico protestante do século XVI, chamado El Livro de los Mártires, de John Foxe. Por meio da Bíblia, Bunyan pudo alimentar sua fé e reflexionar sobre os heróis da fé, sobre os siervos e servas de Deus, de los quais, segundo Hebreus 11:38, o mundo não era digno. A sua vez, no livro de John Foxe, Bunyan era fortalecido por el testemunho de aqueles que haviam sido perseguidos por sua fidelidade ao Senhor. A primeira parte do livro de los mártires trata de los mártires cristianos de la iglesia antigua, de la iglesia medieval, incluyendo la Inquisición y la historia de John Wycliffe y de sus seguidores, los predicadores lollardos. La segunda parte del livro de John Foxe trata de la situación de los protestantes en Inglaterra desde 1534 hasta 1558, quando se terminou o reinado de Maria la Sanguinária, reina que empreendeu uma atroz persecução hacia los protestantes. En resumen, los 2 textos que Bunyan tenía con él durante su prisión, la Biblia y el libro de John Foxe, nombrado el Libro de los Mártires. Estos 2 textos le permitieron poner en práctica las recomendaciones que el texto bíblico de Hebreos 13, del 7 al 9, nos entrega. Já hemos comentado em sermões anteriores que esta carta anima a los creyentes a mantener-se firmes em sua fé, a fim de não volver ao judaísmo, porque Jesucristo é o ápice de la revelação de Deus. Jesucristo é o autor e consumador de la fé. Jesucristo é aquele que, segundo o capítulo 1, é o resplandor de sua glória, es decir, o resplandor de Deus Padre. Os versículos leídos del 7 al 9 del capítulo 13 nos animam a enfrentar as pruebas bajo el poder de Deus, porque os leitores que receberam esta epístola, os primeiros leitores, estavam bajo persecuções, bajo presiones, sendo pressionados a abandonar a fé em Cristo e regressar à la religião de seus padres, ao judaísmo, em la qual muitos de eles haviam sido educados. Assim que esse texto nos ensina sobre os recursos que Deus nos entrega. E me gostaria, nesta manhã, reflexionar, estudar esse texto, estes versículos, bajo esta pergunta: que fazer em meio das pruebas? Nos ha tocado viver uma época muito compleja, muito complicada, verdade? He tenido a oportunidade de conversar com algumas pessoas ancianas e les he perguntado: alguma vez você imaginou que lhe tocaria viver isso? Incluso perguntei esta pergunta outro dia à irmã Rod Vergara. E obviamente a resposta de todos é não.
Quando nosotros, hermanos y hermanas, llegamos a imaginar que nos tocaria meses de encierro, ojalá se termine pronto, parece que pronto, Deus mediante, vamos a ter a bendição de reunir-nos, pero que circunstância, que prueba, o mundo volcou, encierro, muita gente sem trabalho, sem emprego, muita gente desanimada, muita mortandade alrededor do mundo. Em meu país, Brasil, já são mais de 140.000 pessoas mortas, milhões infectadas. É muito triste. E não só o contexto de pandemia, ou a pandemia em si, por el tema do COVID, sino que muitas outras notícias que nos chegam, que produzem tristeza e preocupação em nossos corações. Pero a palavra de Deus é poderosa, é aliento para nós. E esse texto nos ensina que fazer, que devemos fazer em meio das pruebas. Já hemos aprendido em sermões anteriores, porque este é o terceiro sermão que se predica sobre este capítulo, sobre os deveres cristianos relacionados ao prójimo. Isso está em los 3 primeiros versículos, recordando amor fraternal, hospitalidade e compaixão, ou misericórdia. Igualmente, hemos aprendido ou hemos recordado os deveres cristianos em relação à la santificação personal, versículo 4, que nos habla, nos evita e nos anima a evitar a imoralidade sexual, e depois o versículo 6 nos anima a evitar a avarícia, o amor ao dinheiro, à plata. Agora seguimos aprendendo sobre os deveres cristianos apesar das circunstâncias. Porque aunque nos ha tocado uma época muito complicada, muito difícil, não temos excusa para desobedecer a Deus, para desvalorar ou desechar ou não tomar em sério sua palavra, assim como os primeiros leitores e as demais gerações de cristianos que han sido edificadas gerações por esta epístola. Pero agora, do versículo 7 ao 9, o autor se enfoca nos recursos que Deus nos dá para poder enfrentar as duras pruebas. E há 2 recursos. O primeiro aparece no versículo 7. E aqueles que têm a costumbre de acompanhar, de escuchar, de assistir ao sermão por meio do bosquejo que se publica no boletim, podem aí confirmar que o primeiro recurso é recordar o exemplo de líderes piadosos. Versículo 7. Acordaos de vuestros pastores, que os hablaram a palavra de Deus. Considerar qual haya sido o resultado de sua conduta e imitar sua fé. Recordar o exemplo de líderes piadosos, de los guias espirituales, de los pastores. Isso implica, meus irmãos, em algumas posturas ou em ter presente algumas questões. Pero antes de comentarlas, menciono que o capítulo 11 nos entrega, 2 capítulos antes do 13, nos entrega uma nómina de homens e mulheres que serviram a Deus no mundo. Estes hermanos e hermanas formavam a nuvem de testigos mencionada no capítulo 12, versículo 1. E a menudo nos referimos a los personagens do capítulo 11 como os heróis da fé. Então, os homens e mulheres mencionados no capítulo 11 passaram a formar, certo? En el desarrollo de la escritura del libro, o según el autor, esta nube de testigos que se menciona al principio del capítulo 12. Ellos y ellas, los hermanos y hermanas del pasado,
de la época bíblica, mencionados en el capítulo 11, así como los demás creyentes que han sido muertos por su fidelidad a Dios, son para nosotros una inspiración para amar a Dios y ser fiel en medio de las pruebas. Ahora el autor de Hebreos se enfoca en los líderes que habían predicado la palabra del Señor a los lectores de la epístola. Líderes que não estavam entre eles, porque já estavam em la presença de Deus, em la glória celestial. E nesse marco de recordar os líderes, os pastores, aqueles que haviam ensinado e transmitido a palavra de Deus, há três aspectos muito interessantes e ao mesmo tempo edificantes no versículo 7. O primeiro é acordar-se de eles. Acordaos de vuestros pastores. Acordar, que palavra hermosa, é trazer a la memória, literalmente, é trazer al coração. A palavra coração, que llega, que existe em nossos idiomas latinos, né, como francês, como português, espanhol, italiano, viene del latim cor ou cordis. Por isso, o médico que trata do coração é o cardiólogo. É decir, o que o autor está dizendo a los leitores e a nós, porque o texto nos chegou, foi preservado como um tesouro espiritual por el Espírito Santo, o que o autor quer dizer-nos é: não aceitem ou não aceitemos a invitação de abandonar a fé cristiana. Os leitores originais estavam bajo pressão. E por ende, o autor faz este hincapié: não aceitem, não renunciem à fé. Se acuerdem de aqueles que se consagraram, de aqueles que se esforçaram para predicar-lhes o evangelho. Esta é a ideia. Então, ante as pressões, ante as ameaças, ante as pruebas, as persecuções que estes leitores originais experimentavam, as mesmas ou semelhantes que John Bunyan las experimentou, tenham presente o esforço, o ministério de aqueles que predicaram o Evangelho. Me gostaria de fazer uma pergunta. Não é necessário que me responda agora. Você se acuerda de aqueles que lhe ensinaram a palavra de Deus? Aqueles que les ensinaram as verdades mais rudimentares, mais básicas, que les transmitiram os fundamentos da fé? Por favor, háganlo. Não deixem de acordar-se e de alabar a Deus por la vida de eles. Eu já tive a oportunidade de fazer esta reflexão, buscar rescatar na memória. Há duas pessoas que foram muito importantes em minha vida. Uma se chama Adélia. Eu era um niño, devia ter alrededor de 6, 7 anos. E Adélia Lassasson era uma jovem que devia ter como uns 14, uns 15, 16 anos, jovencita, uma adolescente, era uma adolescente consagrada a Deus, que ensinava a palavra de Deus a los niños. E eu me acuerdo que eu e um primo, que já não está entre nós, que já partiu, que tinha como 2, 3 anos, era 2, 3 anos maior que eu, nós íbamos à igreja, obviamente levados por nossos padres, em meu caso por minha madre, um dia na semana, se não me equivoco, é o dia martes, na tarde, e mientras minha mamá e os padres de meu primo tinham classe com outra pessoa, não sei quem, não me acuerdo. Eu me acuerdo que meu primo e eu tínhamos classe de Bíblia com a Adélia. Anos se passaram, e mais ou menos 10 anos se passaram. Eu estava na igreja, pero não era convertido. Aún não havia tenido um encontro personal com o Senhor, aún não havia entendido a graça de Deus e a desgraça de meu próprio pecado.
E Deus usou a uma pessoa chamada Alex. Alex invertiu tempo comigo. Se deu conta que eu estava na igreja, mas estava perdido. E se propôs a estudar a Bíblia uma vez a la semana comigo. Então, os miércoles na noite, Alex ia a minha casa e naquela ocasião, a lo largo de meses, cada miércoles estudávamos a palavra de Deus. Foi através de Alex que eu conheci o Senhor. Alex e Adélia, para mim, são líderes, são pastores, são pessoas que me conduziram ao conhecimento do Evangelho. Ustedes, todos que conhecem a Deus, e nesse processo de conhecer a Deus, o Senhor usou a pessoas em suas vidas. Alabem a Deus por isso. Pode haver sido tu papá, tu mamá, ou quizás agora está sendo tu papá e tu mamá, quizás uma outra pessoa de tua família. A bendição é que Deus nos salva e nos inserte na família. E vejam que interessante, o texto acá não só tem uma invitação para volver ao passado, para enfocar-nos em lo que sucedeu, em acordar-se de los pastores, sino que a obedecer, a valorar os pastores presentes, ou seja, os contemporâneos de los leitores. Versículo 17. Obedecer a vuestros pastores e sujetaos a ellos, porque ellos velam por vuestras almas como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan com alegria e não quejando-se, porque isto não é provechoso. Además de ter em conta a enseñanza transmitida por los pastores, orar por ellos. El versículo 18 afirma, orar por nosotros, pues confiamos en que tenemos buena conciencia, deseando conducir-nos bien en todo. Hay un segundo aspecto en el texto, que es observar los frutos de la vida de los pastores. Segunda mitad del versículo 7, considerar cuál haya sido el resultado de su conduta. Es decir, não só acordar-se de ellos, mas observar os frutos de su ministério. É muito importante isso. Isso, solamente o distanciamento, o passo de los anos nos permite. Porque mientras uno está trabalhando em la siembra, não se vê os frutos, pero a médio e a largo prazo se pode ver os frutos. E aqui é algo muito importante, porque os líderes espirituais, os pastores, certo? Tanto pastores no sentido formal, aqueles que han sido ordenados e consagrados para este ministério, como aqueles que ocupam uma labor pastoral, certo? Que esta também é a ideia do texto, incluso a nova versão internacional, em vez de dizer pastores, menciona dirigentes. A ideia acá é não só valorar a enseñanza, pero também observar. Não só ter presente, me explico, a enseñanza, o que eles transmitiram, sino que também ter presente sua vida, certo? Os frutos de seu ministério. ¿Por quê, meus irmãos? Porque uma coisa é a teoria, uma coisa é a mensagem, uma coisa é o discurso, outra coisa é a vida. Outra coisa são os frutos que se quedam para todo o sempre bajo a graça del Senhor. Tenham presente, meus irmãos, que lo importante não é como uno empieza, sino como termina. Judas, Demas, Alejandro, Himeneu e Fileto são pessoas citadas no Novo Testamento que partiram bem e que terminaram muito mal. Assim que é importante acordar-se de los pastores, pero também ter presente como eles han terminado seu ministério, seu passo por la igreja, certo? Han dejado frutos que são frutos realmente espirituais. Essa reflexão, somos invitados a esta reflexão a partir do texto bíblico. E, finalmente, imitar sua fé.
e imitar su fe, la última parte del versículo 7. El propósito no es alabar los líderes, ojo, sino imitar su fe. ¿Su fe en quién? En el Señor Jesucristo. El mismo que bendijo y fortaleció a los pastores en el pasado. El mismo que estaba fortaleciendo a la iglesia que recibió esta epístola en el presente. El mismo que prometió estar con su pueblo hasta el fin, hasta su regreso. Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Este mismo Jesús que es el autor y consumador de nuestra fe. Entonces, no hay que temer acordarse de los pastores, considerar su vida, su ministerio. ¿Por qué? Porque la gloria no es para ellos. La gloria siempre será para el Señor Jesús, que es la cabeza de la iglesia. La aplicación o una aplicación que es posible hacer es la siguiente. Pesa sobre los hombros de los líderes de la iglesia, especialmente sobre los presbíteros y pastores, ancianos gobernantes y pastores, presbíteros docentes, una gran responsabilidad. Nuestras palabras y acciones pueden edificar a las personas en su fe o desanimarlas a crecer en la fe. Especialmente en nuestra época, porque hay una crisis gigantesca en nuestra época en relación a la falta de referentes, de modelos. Más que en otras épocas, a mí me parece que la iglesia de nuestro tiempo es carente de buenos ejemplos de santidad, de buenos ejemplos de servicio a Dios, de amor al reino del Señor. En el juicio final, cuando Jesús vuelva, Dios va a requerir más de los pastores, más de los líderes de la iglesia, de los que no son líderes. Por isso, a Bíblia afirma em Santiago, capítulo 3, versículo 1, Hermanos míos, não pretendam muitos de ustedes ser maestros, pois, como sabem, seremos juzgados com mais severidade. Assim que é um privilégio servir a Deus e ser usado por Deus de las personas, por supuesto, pero también es una gran responsabilidad. Assim que os líderes devem cuidar de suas palavras, de suas ações, de la maneira através da qual põem a roupa, que tipo de vestimenta usam, que tipo de cabelo, de peinado vão pôr, se vai pôr um aro, se vai pôr um piercing, um tatuagem, que tipo de publicação vai ser no Twitter, no Instagram, no Facebook. Ter muito cuidado. Por quê? Porque os líderes são observados sempre. Además de la mira, né, de las personas, né, de la atenção de las personas, o inimigo está especialmente tiene interés, tiene el propósito de atacar, de golpear, de tentar más a los líderes. ¿Por qué? Porque se logra hacer con que un líder caiga, toda la iglesia, toda la congregación en la cual este líder sirve a Dios será dañada en alguna medida. Pero hay un segundo recurso. Además de recordar o exemplo de líderes piedosos, de estes líderes cuja vida, certo, promovem a glória de Deus, que han demonstrado uma fé que exalta a Jesus e que nesse marco podem ser imitados. Há um segundo recurso, e este segundo recurso está no versículo 9. E qual é? Não desviar-se de la verdade. Não os deixeis llevar de doutrinas diversas e extrañas, porque buena coisa é afirmar o coração com a graça. Não com viandas. Viandas são alimentos rituais. Eram as comidas ou as carnes sacrificadas ou que eram sacrificadas em los cerimoniales judíos. Que nunca aprovecharam a los que se han ocupado de ellas. E como, meus irmãos, vamos lograr, vamos
vamos a manter-nos firmes e assim não desviar-nos da verdade. Para não desviar-nos da verdade, é necessário três coisas, ou observar três princípios que podem ser inferidos deste versículo. O primeiro princípio é conhecer a palavra de Deus. Porque é através do conhecimento da palavra de Deus que eu vou ter a capacidade, que os creyentes têm a capacidade de identificar e de separar a verdade da mentira, o trigo da cisânia, de saber diferenciar uma coisa da outra. Durante um tempo, os funcionários do Banco Central dos Estados Unidos eram treinados para identificar cédulas falsas. E basicamente, o treinamento se enfocava em la sensibilidade hacia o tipo de papel da cédula verdadeira. Isso se logrou se levou a cabo por um tempo, claro, depois aí já é outro cuento, certo? Mas a ideia qual era? Era que o funcionário do banco tuviera bastante intimidade com o papel verdadeiro, de tal maneira que ele pudiera, quando expuesto, quando tuviera contacto com um tipo de papel que não era o verdadeiro, identificar. Me gusta esta ideia, porque ter sensibilidade hacia a palavra de Deus, conhecer a verdade, é fundamental, hermanos. Não solamente em relação ao aspecto religioso, em relação a tudo na vida. Por exemplo, produto desta pandemia que hemos vivido, o mundo anda desesperado em busca do conhecimento de uma vacuna. Outro exemplo, quando você está enfermo, faz muita diferença saber que remédio é eficaz. Ter a informação correta, o conhecimento do remédio que lhe vai quitar o dolor ou que lhe vai ajudar a enfrentar-lo. Há dias em los quais eu despierto com os conductos nasales congestionados. A sinusitis me golpea duro. Pero uma amiga me recomendou calentar el agua y mezclar o poner en el agua caliente hojas de menta o orégano. Y hace como un par de meses, quando me despierto, assim como que golpeado, atacado por la sinusitis, eu hago isso que esta amiga me recomendou. Hermanos, ha sido uma bendição. Eu não sei se vai resultar em tu caso, se você sofre, espero que não de sinusitis. Pero em meu caso, eu calento a água, pongo hojas de menta, e se não tenho menta, orégano, este orégano que se usa incluso para sazonar a comida, certo? E isso é uma bendição, eu me sinto melhor, pero isso produto de uma informação, de um conhecimento que eu não tinha. Enquanto a la religião passa o mesmo. Se uno não conhece a palavra de Deus, está sujeito a abraçar heresias e vientos de doutrina, a incurrir em este erro que o autor acá menciona, né? Ser levado de doutrinas diversas e estranhas. Por isso, essa a falta, a ausência de conhecimento da verdade, é uma das razões que explica por que o paganismo ha seduzido tanta gente, incluso em nossa época. A nova espiritualidade, a onda do século XXI, rechaza a ideia de religião, pero exalta a ideia do equilíbrio interior. Há muita gente que rechaza qualquer proposta que seja objetiva, de encontrar a verdade fora de si mesmo. ¿Por quê? Porque se valora muito a individualidade, o subjetivo, o personal, o mío. Há muita gente que, por desconhecer a verdade bíblica sobre o pecado, ha abraçado
y ha incurrido en muchos errores por falta del conocimiento verdadero. Pero también es cierto, hay personas que conocen la palabra de Dios, pero que la rechazan. Y justamente este es el segundo principio que vemos. Aferrar-se a la palabra de Dios. ¿Cierto? No solo conocer, sino que aferrar-se a ella. Em relação ao primeiro princípio de conhecer a palavra de Deus, tenham presente o que dijo Jesus a los saduceus: errais, ignorando as escrituras e o poder de Deus. Então, además de conhecer a palavra de Deus, necessitamos aferrar-nos à palavra de Deus. Porque existem, como les decía hace pouco, aqueles que conhecem a verdade, pero la rechazam. Pero hay otros que justamente se equivocan porque conocen la verdad y no quieren aferrarse a ella. La verdad, hermanos, aquí no es suficiente solamente escuchar un sermón, escuchar los devocionales que son compartidos en las redes sociales. Hay que laborar, hay que labutar, hay que trabajar, hay que esforzarse por conocer, por crecer en el conocimiento, y no solo en el conocimiento, en la reflexión, hay que empaparse de la Biblia. Sin esfuerzo para aprender e internalizar e insertar la palabra de Dios en nosotros, nosotros não vamos a progressar espiritualmente, não haverá madurez espiritual, não haverá crescimento. E uno nota quando há madurez, e uno nota quando há crescimento, quando há desenvolvimento espiritual na vida de um cristiano, por suas palavras, por seus gestos, por suas ações, por sua capacidade de perdonar, por su amor a la obra del Senhor, por su deseo de crescer e de aportar no reino. Pero quando não há este apego, quando não há esta disposição de aferrar-se à Bíblia, há tibieza espiritual, há flojera espiritual, há pereza na vida da igreja, e por isso nos estancamos como corpo de Cristo. Assim que é muito importante aferrar-se à Escritura. E nesta mesma epístola, en el capítulo 5, versículo 14, leemos lo siguiente: porque debiendo ser ya maestros, por el tiempo que llevavam en la fe cristiana, después de tanto tiempo, afirma el texto, tenéis necesidad de que os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra, de las palabras de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche e não de alimento sólido. E todo aquele que participa de la leche é inexperto em la palavra de justiça, porque é niño. Fíjese em dois contrastes, duas diferenças que aparecem acá. Há aqueles que devem ser maestros, pero que em vez de maestros são niños. Los maestros já têm condição de digerir alimento sólido. É outra imagem, outra figura que aparece no texto. E os niños solamente podem ingerir leite. Você sabe, né? Carlos e eu somos papás de Timoteo e Helena durante largo tempo, solamente la leite. La leite de la madre, depois outro tipo de leite. E agora, recém estão começando, né, llevam poucos meses aí provando uma carnecita, um arroz, um poroto, outras coisas. Por quê? Porque é a comida correspondente à la edad. Em la vida espiritual, como creyentes delante do Senhor, necessitamos madurar, meus irmãos, avançar, progressar, ser maestros, para poder controlar nossas próprias paixões, ter força para decir não ao pecado e também, por supuesto, bendecir, ajudar a outros. Há outro aspecto no texto que é enriquecer-se em la
gracia. El texto afirma, porque buena cosa es afirmar el corazón con la gracia, não com viandas, não com comidas que são sacrificadas, né, oferecidas em los cerimoniales religiosos, coisas que nunca aprovecharam a los que se han ocupado de ellas. Então, há acá um terceiro princípio, que é enriquecer-se em la gracia. É decir, aqueles que tiveram a oportunidade de escuchar a classe do pastor André Gerke, em um dado momento ele falou de ortodoxia, mas também falou de ortopraxia, e aún falou de outro conceito, de ortopatia, não sei como se traduzem, se diz em espanhol. Em português se diz ortodoxia, ortopraxia e ortopatia. Em espanhol eu sei que se diz ortodoxia, ortopraxia, mas não sei se é ortopatia ou ortopatia. Enfim, isso não importa. O que importa é o contenido, é o mensagem, a ideia. Ortodoxia tem que ver com o conhecimento correto. Ortopraxia tem que ver com a prática, com a obediência ao conhecimento, porque uns conhecem, mas não põem em prática. E ortopatia, todavia não sei, vou investigar, como se diz em espanhol, tem que ver com a motivação, com os desejos corretos. ¿Por quê? Porque nosso coração é muito pecador, é muito pecaminoso. Então, pode passar que uno sepa lo correto, haga lo correto, pero impulsado por uma motivação que não é bíblica, que não glorifica, que não exalta o nome de Deus. Assim que devemos enriquecer-nos em la gracia del Senhor. Es decir, associada em conexão com a obediência à palavra de Deus, deve estar, meus irmãos, la gracia, el frescor, la gentileza, la capacidade de tratar, de relacionar-nos com o prójimo, segundo a mirada de Jesus, com misericórdia, com compaixão. Genera muita tristeza em meu coração quando vejo o legalismo que ha predominado em alguns irmãos e irmãs em la vida da igreja. Não estou me referindo à primeira igreja solamente, me refiro ao corpo de Cristo. Gente que tem uma paixão tão grande por dizer e declarar a verdade, que nesse afã, nesse desejo de ser fiel ao Senhor, é soberba espiritualmente. E se põe por encima de los demás. E se põe como a estrela. Se põe como o centro. E incurre en el legalismo, en tratar a las personas sin la gracia, sin el amor. Me permitam darles um exemplo do poder da graça, ou de como ilustrar o conceito de graça. Quando uno necessita freír um troço de carne, ou pescado, no sartén, se uno não põe aceite, não resulta. É como a bisagra em la puerta. Quando falta aceite em la bisagra, se escuta um ruído muito mal. Quando uno habla del evangelho sem graça, incurre em legalismo, hace ruído, porque o legalismo exalta a lei, pero em desmedro del amor, de la virtud. Este era o problema de los fariseus. Eles, a maioria de eles, quase todos eles, poniam na carga sobre as pessoas que eles mesmos não levavam, não logravam levar. Então, ojo, para que não somente podamos amar a verdade de Deus, conhecer e aferrar-nos à palavra do Senhor, pero mezclar este conhecimento, certo? E este desejo por el crescimento en el conhecimento do Evangelho, sempre em conexão com a graça, com a presença do Espírito Santo, com o frescor de uma vida cristiana que glorifica a Deus. Toda geração tem suas próprias batalhas. A igreja ha enfrentado a lo largo do tempo diferentes inimigos.
En la época del Nuevo Testamento, el legalismo, ¿cierto? La amenaza del judaísmo fue una gran amenaza para la iglesia. En los siglos 3 y 4, el gran desafío, la gran batalla se dio en el campo de la cristología, ¿cierto? Surgieron movimientos o corrientes en el seno de la iglesia que negaban que Cristo era Dios, que negavam a divindade de Cristo. En la época de la Reforma, en el siglo XVI, la gran batalla se dio en el tema de la justificación. Justificación por obras o por fe. Y los reformadores aferrados al evangelio destacaron, hicieron hincapié que la justificación es por fe. Y es un regalo de Dios a través de la obra de Jesucristo, que es aplicada en nuestros corazones por el Espíritu Santo. En los siglos XVIII y XIX, la ilustración, el darwinismo y el cientificismo, o sea, el énfasis y la creencia que la ciencia va a resolver y es la redención de los problemas de la humanidad, fueron enemigos muy duros para la iglesia. Y tudo isso generou o liberalismo teológico, que foi o intento de moldear ou de adaptar o mensagem bíblico, evangélico, a las exigências da academia científica ou cientificista. No século XX, dois inimigos que a igreja enfrentou foram o marxismo, por um lado, e o ecumenismo, por outro. No século XXI, certo? Como escuchamos na classe do pastor André Gerke, nos enfrentamos ante o desafio da secularização, este processo de secularização, que significa basicamente o intento de descristianizar a sociedade ocidental, sociedade que foi forjada bajo os princípios bíblicos. Aunque a gente não sepa, aunque a gente não reconozca, pero valores como dignidade humana, matrimônio, família, o valor da vida, emanam, provienen da escritura. E por isso estão tão arraigados na sociedade ocidental. Assim que, mis hermanos, nossa geração tem desafios diferentes da primeira geração, da geração que recebeu este epístolo. Pero la base, la fortaleza es una sola, Jesucristo. Porque Jesucristo es el mismo ayer, hoy y lo será para todo lo siempre. Alabado sea Dios. ¿Qué hacer en medio de las pruebas? Recordar el ejemplo de los líderes piadosos, versículo 7, y no desfiarse de la verdad. Y para no desfiarse de la verdad es necesario que cosas conocer el evangelio, la palabra de Dios, aferrarse a este evangelio y enriquecerse en la gracia del Señor. Para terminar, las pruebas pueden ser enfrentadas mediante los recursos que Dios nos otorga. Es cierto que ni siempre el Señor atenderá nuestras oraciones. Jesús, nuestro Redentor, oró: Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa. Si el Padre hubiese atendido la petición de Jesús, nosotros estaríamos eternamente perdidos y alejados del Padre Celestial. Pero Jesús, que no solo enseñaba buena teología, sino que además sabía aplicarla en su vida, terminó su oración diciendo: pero no sea como yo quiero, sino como tú. Pablo, quando foi golpeado por um aguijón em sua própria carne, respecto a lo cual 3 vezes rogou ao Senhor que lo quitara, escuchou, tuvo a seguinte resposta: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. La prisión foi uma dura prueba para John Bunyan. Sin embargo, el poder de Dios se perfecciona en la debilidad. Foi durante su encarcelamiento que Bunyan escreveu El progreso del peregrino. Poucos sabem, pero la redacción del libro se completou con ocasión de su segundo encarcelamiento en 1675, 3 años después de haber terminado el primer encarcelamiento. Ustedes saben, hermanos y hermanas,
qual é a obra mais famosa entre os protestantes, solamente superada em vendas por la Bíblia? El Progresso del Peregrino. Se trata de um clássico mundial. Este livro ha tenido mais de 1.500 edições. Este livro ha sido traduzido a mais de 200 idiomas e já foi convertido ou adaptado em película. El Progresso del Peregrino nos recuerda que en el camino hacia la Jerusalém celestial nos tocará aventuras, tropiezos e muitos desafios. Seremos provados, pero los que son de Dios serán amparados por su gracia y lograrán completar la larga carrera que es la vida cristiana. Que el Señor nos bendiga. Amén.